Você sabia que a maneira como você reage a Deus define o resultado? Eu quero colocar para vocês alguns acontecimentos que estão em Segunda Reis. Por que eu resolvi fazer esse estudo? Foi muito interessante porque são coisas pesadas, né? E as pessoas muitas vezes têm um conceito de Deus, não conhecem a Deus, mas o definem como uma pessoa, um amor, um doce, uma pessoa que não faz mal para ninguém, uma pessoa assim, um velhinho bondoso que não tem maldade nenhuma. Claro, Deus não tem maldade, Deus não criou o mal, mas Deus tem uma autoridade. E muitas pessoas às vezes não querem estar sob a autoridade de Deus. Elas imaginam Deus. Eu tenho um colega, um conhecido, que ele não suporta falar de Deus. Não suporta. E às vezes surge um papo. A gente está conversando e surge um papo de Deus. Olha, você viu o que aconteceu, tal. Ele falou: meu, eu não posso entender que você crê. Se Deus fez isso, então ele não é Deus. O cara, ele põe um estereótipo de Deus no seu coração e não quer conhecer, não quer ler a Bíblia, não quer entender quem é essa pessoa de Deus, que ele é uma pessoa bondosa, amorosa, longânimo, misericordioso, cheio de graça. É o Deus criador do universo, dos céus e da terra. E ele, além de, a Bíblia fala muito em amor de Deus, mas ela fala muito mais em santidade. Deus, ele tem autoridade sobre as coisas, né? Então eu vou comentar esses dois acontecimentos. Eu não vou ler. Isso está em 2 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. Eu vou dar um contexto para você. Talvez a gente leia alguma coisa aqui para o estudo não ficar muito longo. Mas assim, teve um rei, um determinado rei, que assumiu o trono, e esse rei, ele caiu da escada. Ele era um rei mau, ele não era um rei que fez as coisas segundo a determinação de Deus. Ele era um rei que ele era idólatra, ele fazia as coisas totalmente às avessas do que aquilo que Deus pedia para ele fazer. Muito bem, esse rei caiu da escada, se machucou feio e ficou acamado. E aí falou para o seu mensageiro, falou: vai lá consultar o profeta de Baal. Baal era um deus inexistente, né? Mas eles idolatravam aquele deus, era um deus ruim, que eles faziam culto, eles até sacrificavam crianças para esse deus. E ele mandou os mensageiros dele ir lá e perguntar se ele ia sair da cama ou não. Aí o próprio Deus falou para o profeta Elias. Eliseu. O Eliseu, ele substituiu o profeta Elias, né? Ele falou: olha, o Acasias mandou os mensageiros consultar Baal lá. Pô, não tem Deus em Israel? Então o que Eliseu fez? Ele interceptou os mensageiros de Acasias e falou assim: ó, por que teu rei está indo consultar Baal? Não tem Deus em Israel para ele consultar? Então aqui, ó, vai lá e leva uma mensagem para ele. Ele não vai levantar da cama, ele vai morrer. Aí os mensageiros voltavam, aí o Acasias falou: pô, mas vocês já voltaram? Sim, já voltamos porque encontramos o profeta Eliseu e ele tem uma mensagem para você. Ele disse que você vai morrer e não vai levantar mais da cama. O rei deve ter ficado possesso. O que ele fez? Ele mandou, aí vem o texto e o contexto que eu queria falar para vocês, né? Ele mandou um capitão com 50 soldados. Manda trazer Eliseu aqui. E Eliseu estava lá meditando, orando, em cima de um telhado de uma casa, alguma coisa assim. Aí chegou o capitão e falou: homem de Deus, o rei manda você descer com a gente. Aí o Eliseu olhou e falou: bom, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E aí caiu fogo do céu e consumiu aqueles
50 soldados e mais o capitão. Aí voltaram, né? Aí voltaram e o rei mandou mais um capitão com mais 50 pessoas, né? Com 50 soldados. Ô homem de Deus, o rei manda você descer daí e vir com a gente. Aí, de novo, Eliseu, olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E desceu o fogo do céu e consumiu todos os caras. Então, aí, só aí, já eram 102 pessoas que foram consumidas pelo fogo. Aí ele mandou um terceiro. Só que esse terceiro chegou lá e veio com uma outra argumentação. Ele não falou mais assim, o rei diz desce, ou o rei diz desce daí, acompanha a gente. Ele veio assim, olha, peço-te que a minha vida seja preciosa aos seus olhos, e a vida desses homens também. Aí Deus falou para Eliseu, vai lá e desce com ele. Desce com ele. Isso está em 2 Reis. Eu vou colocar aqui para vocês assim, ó. Elias também respondeu a ele, se eu sou homem de Deus, isso é o segundo, né? Desça fogo do céu para destruir a ti e os teus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu e destruiu a ele e aos 50. O rei enviou pela terceira vez um capitão de 50 com seus 50 soldados. E o terceiro capitão de 50, subindo, colocou-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, ó homem de Deus, peço-te que tenhas pena da minha vida, misericórdia da minha vida e da vida desses 50 meus servos. O fogo do céu desceu, destruiu os 2 primeiros capitães de 50 com seus 50 soldados, porém agora tem pena da minha vida. Olha o que esse terceiro capitão fala. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com esse, eu falei Eliseu, mas não, era Elias, desce com esse, porque, então o anjo do Senhor disse, desce com esse, não tenhas medo. Ele se levantou e desceu com ele e foi ao rei. Então, Elias, olha o que aconteceu, percebeu aqui? Então você está lendo um texto desse, muitas vezes você fala, pô, mas que Deus é esse que desceu fogo do céu e consumiu aqueles? Vamos estabelecer aqui alguns parâmetros, né? Então, o que aconteceu? Primeiro assim, erro de Acasias, né, que era um rei. Primeiro erro dele, conhecia Deus, ele conhecia o Deus de Israel, conhecia bem o Deus de Israel, escolheu consultar Baal. Isso quer dizer o quê? Apostasia, virou as costas para Deus. Apostasia direta, explícita. Segundo o erro dele. E outra, tentou submeter o profeta Elias à autoridade humana. Desce daí, o rei diz, desce. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Foi uma ordem, até dos capitães, o capitão também conhecia Deus. Foi uma ordem sem temor. Quis colocar a autoridade humana sobre a autoridade divina. Né? Ali foi um acontecimento, eles estavam vendo a presença de Deus. Deus foi lá e falou para o profeta Elias, olha, o cara vai morrer. O profeta Elias falou para os mensageiros, ele vai morrer. Né? Não teve nenhum arrependimento, absolutamente nenhum. Qual foi o resultado? Fogo do céu. O Acasias ia morrer e fogo do céu. Então não é quem fala mais alto, eu falo mais alto em nome do rei, tem autoridade. Não é isso, né? A autoridade tem quem fala em nome de Deus. Deus é autoridade. Né? O que aconteceu com o terceiro capitão? Peço-te, ele ajoelhou, ele suplicou que a minha vida seja preciosa diante dos teus olhos. Ele suplicou pela vida dele. Olha o que ele fez, primeiro que ele reconheceu Elias como homem de Deus, de fato, né? Os outros até tinham reconhecido, chamaram-no de homem de Deus. Ô homem de Deus, desce aí. Mas não sei se foi num tom de zombaria, mas assim, nós estamos vindo em nome do rei, o cara vai descer e vai acompanhar a gente. Você acha que alguém vai, né?
Então primeiro ele suplica, esse terceiro capitão, ele suplica, ele não impõe. Né? Tem muita gente que fala, não, a gente tem que exigir as coisas de Deus. Pelo amor de Deus, como exigir? Tem algumas seitas aí que falam, não, você não é próspero, você não tem saúde, porque você não exige, você tem direito, você tem que exigir as coisas de Deus. Está aqui um exemplo, né? Esse terceiro capitão, ele suplica, ele não impõe nada, ele demonstra o que? Temor, reverência suprema, honra, né? Para quem é o homem, aquele profeta Elias, ele era o cara que representava a Deus ali, né? Resultado, qual foi o resultado? Misericórdia e não juízo. Deus teve misericórdia dele. Então, Deus não mudou a sua atitude. Percebe? Deus não mudou a sua atitude. O que mudou foi o coração do homem. Interessante isso aí, né? Então, a gente vê o seguinte, né? Isso é um acontecimento que teve, que está aqui no primeiro capítulo de 2 Reis, onde ele mandou três capitães, o primeiro capitão, o segundo capitão e os 100 soldados foram consumidos pelo fogo, e o terceiro capitão reconheceu a autoridade divina, então Deus teve misericórdia dele. Então esse acontecimento, eu até expliquei a gente estava reunido com meus filhos, eu falei, se vocês lessem um texto desse, o que passaria pela cabeça de vocês? Que Deus é malvado, que olha como Deus é cruel. Não existe isso. Deus, ele tem autoridade e ele é santo, ele tem que ser respeitado. A gente tem que respeitá-lo, né? Aí Elias morreu. Aliás, morreu não, Elias não morreu, Elias foi levado ao céu. Interessante isso, né? Algumas pessoas não experimentaram a morte física. Uma delas foi Enoque, que fala em Gênesis, e a outra delas foi Elias, que ele foi levado num carro de fogo para o céu. E Eliseu viu. O Eliseu viu isso acontecendo. Então, Elias jogou o manto para Eliseu, Eliseu herdou o ofício de ser profeta, né? Então Eliseu, legal, acho que Eliseu era um cara calvo, e isso aconteceu aqui, quer ver, ó, na 2 Reis 23, 25, diz assim, ó, ele fala assim, então ele subiu dali para Betel. Betel era um lugar extremamente idólatra, existiam pessoas escarnecedoras, né, de Deus e tal. Enquanto ia pelo caminho, alguns rapazes saíram da cidade e começaram a zombar dele, dizendo, sobe careca, sobe careca. Ele virou para trás e vendo-os, viu os jovens e amaldiçoou-os em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Você falou, caramba, mas olha o que aconteceu aqui. O que eles estavam zombando? Sobe, careca. O que eles queriam dizer? Assim como Eliseu subiu, os jovens falaram, estavam zombando dele, sobe aí também, vai embora daqui, sobe você, sobe. Então não era zombaria só, era total desrespeito, total desprezo por Deus, pelo homem de Deus que era Eliseu, e os caras conheciam isso, né? Então assim, primeiro, eram jovens, adolescentes, sei lá, a Bíblia não fala a idade deles, entraram numa zombaria coletiva. Você já imaginou o homem de Deus ali, que levava a mensagem de Deus, fazia até milagres, Eliseu curou pessoas, fez um monte de coisas em prol da obediência que ele tinha a Deus, do temor que ele tinha a Deus, os caras zombando. Então era uma referência, o que eles estavam tirando um sarro aqui, era uma referência direta à subida de Elias, né? Então, eles estavam rejeitando o Eliseu, e a rejeição do profeta
É a mesma coisa, você rejeitar um profeta, na época, era a mesma coisa que você rejeitar a palavra de Deus e rejeitar o próprio Deus. Percebe como isso é grave? Rejeitou. Então, o que acontece, né? Eliseu, ele amaldiçoa esses jovens em nome de Deus. Então, e Deus confirma a autoridade profética quando ele mandou as ursas. Isso não era uma vingança do profeta, entendeu? O profeta se sentiu, claro, ofendido, desprezado. Por quê? Porque ele representava Deus. Foi foi a mesma coisa Samuel, uma vez eu dei um estudo aqui para vocês que o povo pediu um rei. Até então Israel não tinha um rei. E Deus falou assim, fica tranquilo, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Porque até então era Deus que reinava sobre Israel, né? Espiritualmente, não fisicamente, mas eles queriam um rei físico ali. E aqui é a mesma coisa. O profeta Eliseu ficou desse jeito porque eles estavam zombando do próprio Deus. É a mesma coisa quando você é criança, né? E uma criança, lá, um adolescente, fica ofendendo os seus pais, né? Seu pai, sua mãe, fica xingando. Você tem um brilho, você fala, pô, quem é esse cara para xingar meu pai e minha mãe? Ele não conhece meu pai e minha mãe. Então eu vou partir para brigar com ele, para gerar uma discussão. Aqui o profeta tinha um zelo pela palavra de Deus. Ele tinha um zelo por Deus porque ele conversava com Deus. Então, os caras ali, você já imaginou o cara andando, os 42 caras atrás, falando, sobe careca, sai daqui. Porque Betel era uma cidade totalmente idólatra, né? Então, as ursas foi um sinal público que muitas pessoas viram acontecer isso, né? Não foi uma vingança pessoal, foi uma coisa pública, aconteceu ali. Todo mundo vendo eles zombando do profeta e Deus foi lá e mandou as ursas, despedaçaram os jovens lá. Então, zombar do mensageiro de Deus, né, é zombar da mensagem. Zombar da mensagem que o profeta levava é zombar do próprio Deus. Percebeu como é que é isso? Então, existe um princípio aqui. Então, eu queria passar isso para vocês perceberem que tem consequências a zombaria, que tem consequências o desprezo, que tem consequências você falar mal de Deus, sobretudo se você não o conhece, né? Então tem um versículo que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, eu vou ler para vocês. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, isso é um princípio eterno. É um princípio, não é uma ameaça. Ele não está ameaçando ninguém aqui. É uma lei espiritual. Percebeu? Toda semeadura vai gerar uma colheita. Você está semeando zombaria, né? Então aqui, ó, Acasias, aquele rei lá, o que ele semeou? Soberba. Sou arrogante, que Deus, o quê? Ele vai lá e vai obedecer à minha autoridade. Colheu o quê? Juízo. Colheu juízo. Não só o Acasias, como também os dois capitães, que foram lá, o rei diz, desce. Colheu o quê? Arrogância, soberba, sem temor nenhum. Colheram juízo. E o que o capitão, o terceiro capitão, fez? Ele era humilde, ele semeou o quê? Temor. O que ele colheu? Vida. Colheu misericórdia. Percebe? Percebe a diferença? E os jovens semearam o quê? Zombaria. Colheram o quê? Consequências. Então você precisa estar sabendo que você colhe consequências. Deus, ele é um Deus justo, ele é o justo juiz, né? Eu lembro que uma vez meus filhos eram pequenos e eu
e eu dei um estudo para eles, pequenos assim, bem estudo lúdico, né, com coisinhas ali. Eu fiz uma cerca no chão, né, e coloquei eles, né, ou bichinhos, alguma coisa dentro daquela cerca. E aquela cerca estava seguro. Você estava seguro dentro daquela cerca. Você pulou a cerca, você começou a ameaçar Deus. Você pulou a cerca, você começou a desprezar Deus. Você pulou a cerca, você começou a zombar de Deus. E o que, que era a cerca que eu coloquei para eles? Era isso aqui, ó. Exatamente isso, a palavra de Deus. Então, quando você está aqui dentro da palavra de Deus, você está seguro, porque o teu pai que é Deus, o Criador, pensa bem no poder dele. Ele criou o universo, criou todas as coisas, que é Jesus. Você está ao lado dele, você está seguro. Agora, você começa a zombar da autoridade dele, você começa a menosprezar, você começa a falar que ele não existe, você é arrogante. Não, ninguém manda em mim. A minha vida, eu sou o capitão da minha vida. Acho que tem uma música assim, alguma coisa assim. Você está zombando. Então você tenha certeza que você vai colher consequências. Está escrito aqui, ó. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá, né? Então, Deus, ele é paciente. Eu falei agora há pouco aqui que ele é longânimo. Longanimidade é assim, que você demora para fazer as coisas, para executar o juízo, vamos dizer assim. Ele é longânimo, mas ele não é indiferente. Sabe, é como assim, vem uma atrás da outra, você fala uma coisa aqui, fala uma coisa lá, pensa uma coisa colar, e não, Deus não existe. Tem gente, eu conheço pessoas que até temem a Deus, mas não o conhecem. Tem pessoas que são deístas, né? O deísmo, ele crê que houve de fato um Deus criador, que criou todas as coisas. Aí o Deus criador criou todas as coisas e ó, se mandou. Falou, agora vocês estão por conta aí. Cada um faz o que bem entender. Não é isso, não é isso. A Bíblia fala que Deus nos amou. Ele nos amou tanto que deu seu filho para morrer por nós. Ele conhece os cabelos da nossa cabeça, ele sabe as nossas vontades. Ele te chama pelo nome. No outro dia eu dei um estudo aqui do rico e do Lázaro. O rico ele não falou o nome, mas o Lázaro, que entregou a vida para ele conhecia pelo nome. Ele te chama pelo nome. Então, quando você está dentro dessa cerca, você está seguro. Então não vem com zombaria, não vem com arrogância, não vem com soberba, não vem com altivez, porque você vai colher consequências, né? Então, para a gente pensar em algumas coisas aqui, né? Como que eu reajo quando Deus me confronta? Às vezes Deus confronta você. Como que você reage a isso? Você abaixa a cabeça e é humilde e fala, puxa, realmente eu errei? Ou você, não, que isso é bobagem, né? Vem de Deus. E esse confronto que eu quero dizer para você é o seguinte, às vezes você não conhece Deus, você não pertence à família dele, mas um amigo, um parente, um familiar, uma pessoa que te ama, pode te confrontar numa coisa que você está errada. Falou, meu, você está agindo de forma errada. Você está fazendo isso, em vez de fazer aquilo, isso não é certo. Mas não é certo por quem? Não, porque Deus não quer. Que Deus o quê? Você está com isso. Então, assim, como que você reage a um confronto desse? É um confronto vindo de Deus. Você sabe que o teu amigo é cristão, você sabe que o teu amigo estuda a Bíblia. Você está reagindo como a esse confronto aí? Então, você recebe a correção ou vai se defender? Não, eu faço isso por causa disso. Então eu trato Deus, quando eu vejo alguma coisa de Deus assim, olha Deus, um culto, alguma coisa, pai, eu trato com o quê? Com reverência, com respeito, com temor ou com banalidade? Isso é bobagem, esse negócio de Deus é tudo bobagem, né? Eu brinco com aquilo que Deus leva a sério, né? As pessoas às vezes escarnecem, as pessoas às vezes ficam escarnecendo de Deus, né? Então, gente, que a gente tenha
não é sobre Deus, o que eu estou falando aqui não é sobre Deus ser irado, ou ser amoroso, ou ser longânimo, é sobre como nós nos posicionamos diante da autoridade de Deus. Primeiro você precisa entender que Deus é criador, Ele é dono de tudo isso aqui. Nada acontece sem passar na mão dele. O livro de Jó fala, o diabo aprontou muito com Jó. Se vocês quiserem ler um dia o livro de Jó, é um livro pesado. Eu lembro que toda vez que eu li aquele livro, eu ficava mal. Mas é um livro pesado, mas o diabo, tudo que ele queria fazer com Jó, ele ia pedir para Deus. O diabo nem põe a mão em você se Deus não permitir. E assim, só abrindo um parênteses, se o teu coração já tem Jesus, você não precisa se preocupar com isso, tá? Então, assim, o diabo nem toca. Ele vai te tentar, ele vai te oprimir, mas ele vai te mostrar as tentações, ele vai falar assim, olha, você está com vontade daquilo, então olha aqui, ó, aquilo 1, aquilo 2, aquilo 3, aquilo... Olha quanta coisa que eu estou te apresentando aqui. O diabo faz isso, mas ele não te toca. Por quê? Porque você está onde? Dentro da cerca. Você pertence a Deus, à família de Deus. Então é assim, né? Como que você se posiciona diante da autoridade de Deus? Isso fique aí no seu coração para que você possa discutir, ou pensar sobre isso, meditar sobre isso. Agora, eu não sei, esse estudo vai ser publicado depois que passou o carnaval. Deveria ser um pouco antes, mas se você já passou pelo carnaval, é assim, né? O carnaval é onde o sagrado é ridicularizado. Os valores são invertidos, totalmente invertidos. A banalidade da fé. E às vezes, muitas vezes, zombaria explícita de Deus. Tem escolas de samba que usam o tema para zombar, para fazer zombaria de Deus. É uma coisa deprimente. Agora, quem sou eu, ou quem somos nós para defender a Deus? Mas essas pessoas vão dar conta disso, podem ter certeza disso. Mas o que eu queria falar para vocês é que não é só no carnaval que acontece isso, né? Não é só no carnaval que alguém pode zombar de Deus. A gente zomba de Deus quando a gente ouve a palavra dele e despreza. A gente zomba de Deus quando a gente vai num culto por entretenimento. Ah, vou lá só para ver a roupa daquele, para ver aquela, para ver aquele outro. Não presta nem atenção no que está rolando no culto. Mas quando vou lá e entendo que aquilo é um entretenimento. A gente zomba de Deus, ou despreza, vamos dizer assim, a gente despreza a palavra, quando a gente peca e insiste no pecado. Eu vou dizer uma coisa, todos nós somos pecadores, e a gente peca, e às vezes você tem um pecado de estimação, que é difícil você se livrar dele. E alguém já até te cutucou, falou, você cai muito naquele pecado lá. E você fala, pô, eu estou lutando. Deus sabe quando você está lutando, ou quando você fala, não, Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque eu sou assim, eu vou pecar mesmo. Não é bem por aí, entendeu? Você tem que considerar isso. E a gente relativiza muito a palavra de Deus, isso é um desprezo. Não tem relativismo na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, é a verdade. Jesus, uma hora ele fala assim, lá em João ele fala assim, eu sou. Você quer chegar no Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você percebe? O único caminho, que a gente fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, isso não é verdade, isso é uma falácia. O caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Então, não tem relativismo, não, isso é relativo, né? Você crê nisso, eu não creio. Por que eu creio nisso? Porque está escrito na palavra de Deus. Isso aqui
não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Então, gente, eu queria ficar por aqui e só lembrar vocês que toda semeadura tem colheita. Eu conheço muitas pessoas que hoje colhem uma vida amarga e nem sabem por que estão colhendo essa vida amarga. Mas a gente que está de fora, que conhece, que sabe, entende por que está acontecendo isso. E, sabe, bastaria um reconhecimento, uma humildade, se ajoelhar, pedir perdão pelos pecados, aceitar Jesus no coração. Pode ser que essas pessoas venham até a morrer, até que Jesus tire elas desse sofrimento, mas vão estar nos braços do Senhor. Isso que é importante. Então, minha gente, eu peço a Deus que Ele possa tocar no coração de cada um de vocês que nos escutam aqui, para que vocês aceitem, façam com que Ele venha a morar no seu coração, tá bom? E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu peço. Amém, Senhor.